estar aqui com os irmãos. A graça e a paz seja com todos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, Evangelho segundo Marcos, no Novo Testamento, capítulo 2. E eu gostaria de fazer uma leitura no texto que é conhecido como a cura do paralítico, né? E, então, a gente vê alguns nuances, porque esse texto é rico demais, a gente nunca esgota ele, já pregamos várias vezes sobre ele, né? Mas ele sempre tem novas nuances para nos trazer. Então, eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês, fazendo uma leitura desse texto, junto com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, Deus abençoe sua palavra, que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um, escrevendo o Evangelho no seu coração, e você possa meditar nela por muito e muito tempo. Amém? Esse é um texto que traz esse milagre maravilhoso de Jesus, a cura do paralítico. Mas é um texto que ele traz diversos personagens, né? E é óbvio, você já viu isso, você já percebeu isso lendo esse texto, que o personagem principal não podia deixar de ser outro. O personagem principal é Jesus. É Jesus, né? O texto começa falando de Jesus, e Jesus entrou novamente em Cafarnaum, uma cidade onde alguns dos seus apóstolos moravam à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia, né? E, por acaso, a casa da mãe de Pedro, onde Jesus ficava hospedado. E ele entrou e ele estava em casa, e uma multidão se aglomerou de tal maneira que não tinha nem lugar mais à porta, né? E ele pregava a palavra. Ele pregava as boas notícias do reino, seu reino. As boas notícias que nos trazem salvação por meio, como foi tão profetizado antes dele vir e quando ele veio, né, já pequenino, para perdoar os pecados do seu povo, aqueles que são feitos filhos de Deus pela fé nele, né? Então, ele pregava a palavra e ele mesmo disse para os seus discípulos: para isso eu vim, né? E ele precisava percorrer, então, diversos povoados e cidades para pregar essa palavra. Essa era a sua atividade principal antes da sua morte e ressurreição, onde culmina a mensagem gloriosa do reino de Deus. Ali nós temos a mensagem viva se revelando na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Então, ele estava ali pregando, né? E aí vieram alguns homens, né? A palavra diz assim que era um grupo, não era um grupo pequeno, porque apenas 4 deles carregavam a maca, né? Não podiam ter mais de 4 carregando, mas tinham outros homens com eles que traziam o seu amigo, um paralítico, né? Então, nós temos Jesus
Nós temos essa multidão em volta dele ouvindo a mensagem de salvação pela fé nele, né? Nós temos esses amigos e o paralítico, né? E, queridos, a mensagem principal do texto fica clara pelas palavras de Jesus, né? E fica claro que ele está revelando-se, né? A mensagem do Evangelho é sempre Deus se revelando para nós. E aqui ele está se revelando na pessoa do Filho, Deus Filho se revelando para nós como quem ele de fato é. Para que os nossos olhos se abram, para que o nosso entendimento se abra e a gente possa saber quem ele de fato é e o que ele veio fazer em nossas vidas, né? Então, o texto deixa claro que Jesus, aqui nesse episódio, ele está revelando que ele, de fato, é Deus. Deus Filho, que desceu da sua glória, se fez homem e andou entre nós. Então, isso é a mensagem essencial desse texto. Jesus Cristo é aquele que pode perdoar os nossos pecados. Olha só como ele revela tantas coisas num pequeno episódio, numa pequena fala sua, naquela casa em Cafarnaum. Ele se revela como Deus, ele se revela a nós como sendo pecadores que precisam do perdão de Deus para voltarem a estar reconciliados com o seu Criador. Ele revela que isso é feito por intermédio dele. É ele, enquanto Filho encarnado, que pode perdoar os nossos pecados. Então, essa é a mensagem essencial desse texto, né? Mas é claro que sempre vão ter alguns que vão ouvir essa mensagem de Jesus e vão agir como aqueles mestres da lei e fariseus que estavam sentados ali na casa, né? Seguindo Jesus de perto para tentar pegar ele em algum truque, tentar derrubar ele, tentar acabar com a vida dele. E eles estavam ali incrédulos. E aí, quando Jesus se volta e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados, para o paralítico, eles, então, incrédulos, eles olham aquilo como uma blasfêmia. Eles pensam no seu íntimo: nós sabemos que só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse herege? Quem é esse blasfemo? Quem é esse impostor, como vão dizer os soldados romanos depois de Jesus ser morto, né, e sepultado? Então, há muitos que vão olhar assim e vão chamar esse impostor, esse blasfemo, esse não é ninguém, né? E vão continuar na sua incredulidade. Mas a Bíblia ela é muito clara. Jesus, ele anuncia a mensagem do reino tanto para a salvação como para aqueles que permanecem na sua incredulidade, não terem desculpas na hora do juízo. Mas ainda assim ele anuncia a mensagem para aqueles que creem, possam se tornar filhos e filhas de Deus, se saberem amados pelo seu Criador e voltarem a ser reconciliados, reconhecendo-se como pecador, arrependidos como aquele paralítico e seus amigos, tendo fé em Jesus como sendo o Messias, o Cristo ungido de Deus, que veio para perdoar os nossos pecados. Então, nos tirar dessa nossa alienação, né? A crucificar com ele o nosso ego e a nossa incredulidade, a nossa rebelião contra ele, e perdoar todas as nossas ofensas. E então, nos restabelecermos essa amizade maior e mais importante, que é com Jesus Cristo. Ele é o maior amigo que nós podemos ter. É o nosso Deus e Senhor, mas também o nosso maior amigo. E ele vai dizer isso para os seus discípulos, o quanto ele quer que eles sejam seus amigos, né? E vai chamá-los de seus amigos. Então, queridos, aqui nós temos essa mensagem central de Jesus como Deus trazendo o seu perdão para nós pela mensagem do reino que ele anuncia. Mas nós temos também outros personagens. Nós temos o paralítico, que está paralisado na sua vida, que não pode fazer mais nada, que deve estar profundamente angustiado, agoniado, sem saber, desacreditado, né, de si mesmo, angustiado e profundamente infeliz, triste, abatido, né, na sua impotência, sem poder fazer mais nada para seguir com a sua vida normal. E muitas vezes nós nos sentimos como este paralítico, né?
Eu espero que realmente você se identifique com qualquer personagem nessa história, menos com os mestres da lei e os fariseus. Que você possa se identificar com esse paralítico na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua agonia, no seu sentimento de impotência, na sua paralisia. Que área da sua vida está paralisada? Precisando da cura de Jesus. Precisando do perdão de Jesus. Precisando de se aproximar de Jesus, mas você não consegue por suas próprias forças. Queridos, nós muitas vezes somos como esse paralítico. Nós precisamos de homens e mulheres de fé na nossa vida, que nos amem, a ponto de deixarem de cuidar de si mesmos, de fazerem qualquer coisa para nos aproximarem de Jesus. Esses são amigos verdadeiros. Nós precisamos de amigos. Nós não nos bastamos. Nós não fomos criados para nos isolar, para vivermos sós. A comunidade de Jesus é para ser uma comunidade de amigos. Se ela não está sendo, ela está em pecado e precisa se arrepender. E precisa olhar para a vontade e o projeto de Deus para a sua igreja. Uma comunidade de irmãos e irmãs, amigos, que amam tanto uns aos outros, que são capazes de deixar seus afazeres, deixar suas preocupações consigo mesmos, para ir em direção da fragilidade, da carência dos seus amigos e amigas. E nós precisamos da comunhão dessas pessoas. Nós fomos criados para andar em comunhão, para andar em mutualidade, uns aos outros, e não sozinhos. E esse paralítico era um abençoado, porque ele estava no maior sofrimento de todos aqui desta casa, desse momento, desse episódio. No entanto, ele tinha amigos que o amavam, e o amaram tanto que fizeram questão de levá-lo à presença de Jesus. Ele não estava conseguindo por si mesmo, mas os amigos o carregaram até Jesus. E enfrentaram obstáculos, não conseguiam passar pela multidão. Então, eles deram um jeito de subir no eirado, né? Na beira da casa, e de estelhar uma parte da casa e desceram a maca até Jesus. Eles fizeram tudo o que era possível e impossível para levar o paralítico à presença de Jesus. E, queridos, se muitas vezes nós estamos no lugar do paralítico, quantas vezes nós estamos no lugar desses amigos do paralítico? Quantas vezes nós nos esquecemos de nós mesmos para amar dessa forma alguém que em algum aspecto da sua vida ou em toda a sua vida está paralisado, está angustiado, está aflito, está desistindo de si mesmo, está numa tristeza profunda, está precisando da presença de Jesus e não consegue chegar a Ele por si próprio. Quantas vezes nós temos intercedido por nossos amigos e amigas? Quantas vezes nós temos nos desdobrado para ultrapassar barreiras, né? Bloqueios, que muitas vezes aparecem como dificuldade para nós ajudarmos nossos amigos e amá-los a tal ponto que nós somos capazes de superar qualquer obstáculo para colocá-los diante de Jesus. Com fé. Porque o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, dos amigos do paralítico, então ele se voltou para o paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Desculpa. Quantas vezes, queridos, Jesus, nesse episódio, ele nos convida a termos a fé do paralítico, a não desistirmos, nem dele, nem dos nossos amigos, a termos fé que Jesus pode perdoar os nossos pecados e também pode nos curar, nos tirar da nossa letargia, da nossa prostração, da nossa paralisia, da nossa angústia, da nossa tristeza, porque ele tem poder para isso. É interessante porque a Bíblia diz, se você ler com cuidado o Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz que a promessa do Antigo Testamento, de que ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Pelos seus hematomas, da sua paixão,
pelas suas pisaduras, pela sua crucificação, nós fomos sarados. Que se cumpriu quando ele andou entre nós como um homem, porque ele curava a todos. A sua compaixão transbordava para todos, o seu poder transbordava para todos, e ele curava e libertava do maligno e tirava da sua alienação a todos. Os que vinham até ele, eram levados até ele, criam nele. Se prostravam diante dele, o adoravam como filho de Deus que ele é. E hoje Jesus continua libertando e curando e tirando a alienação por meio da palavra do Evangelho, as boas notícias do seu reino, ele sendo rei. Para todos que se reconhecem pecador diante dele, se arrependem, creem nele. E ele continua curando. Quem na sua soberania ele quer curar segundo os seus propósitos eternos. Nós sabemos que ele não cura todos, ele cura aqueles que cabem nesse seu propósito, no seu plano eterno, mas ele perdoa os pecados de todos, liberta a todos do maligno, e ele dá uma nova vida a todos, e dá vida eterna a todos nele, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele nos convida a orar pela cura da alma e do corpo, mas principalmente do Espírito, para termos comunhão eterna com Deus. Orarmos com fé, e levarmos nossos irmãos e irmãs à sua presença com fé. Que vocação maravilhosa o Senhor deu aos seus discípulos, à comunidade de Jesus, à sua igreja. De sabermos que somos amados e que quando somos levados à sua presença com fé, ele pode nos libertar, pode nos curar, pode nos restabelecer, pode nos reerguer, como nós lemos no Salmo 145, no início da nossa live. Pode nos colocar de pé de novo, nos fazer andar de volta para casa, como ele fez com o paralítico. Mas ele também pode, pelo amor com que ele nos amou, nos levar a amar uns aos outros, de maneira tão profunda quanto esses amigos o amam. A amizade é isso, queridos. A amizade percebe a dor do outro, não para julgá-lo, para condená-lo, para apontar o dedo, para fazer brincadeiras, mas para empaticamente sofrer a dor do outro, a ponto de querer levá-lo até Jesus, custe o que custar, superando qualquer obstáculo, para que o nosso irmão, a nossa irmã, nosso amigo, nossa amiga em Cristo Jesus, seja levado à presença de Jesus. Essa é a vocação do cristão. Essa é a vocação da cristã no mundo. Para isso nós somos chamados. E nós precisamos ter esse olhar para essa palavra do Evangelho. Mas, acima de tudo, saber que Jesus é Deus. E que mesmo no momento de mais profunda solidão e carência, nós podemos confiar nele e a sua presença, com fé. Certos de que ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados e nos restabelece a comunhão com o Pai, consigo mesmo, por meio do seu Espírito Santo. E nos traz a sua alegria, alegria que ninguém pode tirar do coração daquele em quem habita o Espírito Santo de Deus. E nos refazer a paz, paz que o mundo não pode dar de forma alguma. Queridos, nós precisamos ir a Jesus, agora e sempre. Nós precisamos ajudar aqueles que não conseguem ir por si mesmos até Jesus, crendo e confiando que o Senhor pode mudar suas vidas e reerguê-los e restabelecer-los, tirá-los da sua aflição, tirá-los da sua alienação, curá-los. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus possa assim nos capacitar, que Ele possa assim avivar-nos de novo, que Ele possa assim trazer uma nova vida à sua comunidade, a comunidade de Jesus. Que assim a gente possa viver na prática o seu amor uns aos outros e que a gente possa saber que Ele é Deus, digno de ser adorado, e que nós podemos confiar nele, nos consagrar a Ele e caminhar com Ele. E mesmo quando angustiados, paralisados, abatidos, caídos, prostrados, nós podemos ter esperança de que Ele vai nos levantar por sua compaixão, por sua graça, por seu amor, por seu poder, por
porque Ele pode e Ele quer. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Que essa palavra possa fazer efeito no seu coração, na sua mente, que você possa caminhar com todos os personagens do nosso texto, né? O texto termina dizendo: ele, o paralítico, se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Querido, o Senhor Jesus está sempre pronto para nos surpreender. E sempre nós poderemos chegar a Ele, glorificar a Deus e dizer: nunca vimos nada igual. Porque nada se iguala a Ele. Nada é tão maravilhoso quanto a Ele. Ninguém pode fazer as coisas que Ele faz. Confie no Senhor Jesus. Volte-se para Ele. Ele está sempre pronto a perdoar e sempre querendo nos reerguer e fazermos retomar a nossa vida, levando a nossa própria marca, voltando para a vida de amor e de cuidado, glorificando ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe, graça e paz.